Então, gente, vamos seguir aqui com a leitura das modas e dos modos de Mauro Mota. E agora a gente vai ler, seguindo o curso do livro, daqui a pouco a gente termina. Nós vamos ler hoje Igaraçu e a Escolinha de Arte, Autonomia Artística das Crianças, como elas viram a igreja, o convento, a escola, as casas e a varanda, o Tabajara Tabira e o poema de Gonçalves Dias, Os Grandes da Terra. Seguindo. Do álbum constam 30 trabalhos selecionados no total de 1.000 coletados entre crianças e adolescentes. De acordo com o projeto orientado e coordenado pela Escolinha de Arte do Recife, com a supervisão da Escolinha de Arte do Brasil, e assim desenvolvido, 1969, planejamento e início da experiência, preparação de grupos de trabalho na Escolinha de Arte do Recife, 1970, desenvolvimento da experiência, visitas a Igaraçu, trabalho na Escolinha de Arte do Recife, exposições, dramatizações e outras atividades. 1971, integração do projeto em escolas de Igaraçu e Recife. Também participaram dessa experiência populares de Igaraçu que se interessaram espontaneamente pelas atividades artísticas desenvolvidas ao ar livre, no enfoque de aspectos culturais do meio ambiente. 1972, término do projeto com exposição documento preparada para circular pelo Brasil. Não se falou aí no tempo de duração dessa exposição documento válida para sempre como arte. Ninguém subestime o poder das crianças de captar os valores circundantes, os ostensivos ou os que elas classificam na categoria de valores, de interpretá-los e transfigurá-los, mas quando esse poder age ao ar livre, não só o ambiente, o interior, longe dos traslados, das regras, do pegar na mão, dos agentes de interferência na autonomia criadora. Proteger essa autonomia criadora, já determinante da formação de jovens artistas brasileiros, com a sua própria linguagem plástica, é o programa das escolinhas de arte, desde que Augustinho Rodrigues, veja-se a grandeza artística desses diminutivos, as criou com um sistema novo de aprendizado no Brasil, o de alunos aprenderem antes a permitir a prevalência da própria intuição e do gosto sobre as suas criações. Igaraçu. O nome tupi quer dizer canoa grande, serviu de campo adequadíssimo. Há mais do que experiência, uma realização artística dessa espécie, com todo o seu elenco de sugestões, as histórias e as contemporâneas, as reais e as míticas, as antigas ou as imediatas. Guiados por Noêmia Varela, os alunos lá chegaram, sabendo que chegavam ao primeiro lugar de Pernambuco ocupado pela gente de Duarte Coelho, que o entregara a um homem honrado, Vianney, chamado Afonso Gonçalves, no cumprimento de suas atribuições iniciadas com a Carta de Doação 1534 de Dom João III, de 60 léguas de terra, do Rio de São Francisco ao rio que cerca em redondo toda a ilha de Itamaracá, e abrangendo a terra da banda sul do mesmo rio, o Santa Cruz, onde Cristóvão Jacques instalara a primeira feitoria. Pois só depois da fundação de Igaraçu, nesse ponto há controvérsia, mas ainda sem documentação positiva, Duarte Coelho constrói Olinda, onde, a começar de 1536, desenvolve a ação colonizadora que resultaria no melhor rendimento donatorial do Brasil. Faz-se exemplo de um construtor de nação, que logra resistir às privações e aos perigos, único entre todos os donatários que consegue implantar-se firmemente em seus domínios e legá-los aos seus descendentes como fundador de dinastia. Para isso, vencendo obstáculos diversos, entre eles a resistência dos tabajaras e dos caetés e as perturbações causadas por degradados e salteadores da terra e mar, além da precária assistência do reino, assuntos sempre referidos nas 5 cartas restantes das que dirigiu desta Nova Lusitânia
a Dom João III e que constitui a documentação histórica mais importante sobre seus quase 20 anos de governo na capitania. Duarte Coelho é o artífice da civilização açucareira. É quem, utilizando os recursos naturais do território, a organiza nas bases da agroindústria e nas estruturas sociais. 4 grandes painéis inaugurados na matriz em 1729, de muito boa pintura, segundo opina Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, 1695-1763, autor do Novo Orbe Seráfico Brasileiro, referem-se ao desembarque e às vitórias de Duarte Coelho sobre os indígenas, e à construção do templo, o primeiro que houve em Pernambuco. Tem as seguintes legendas. 1. A primeira terra que em Pernambuco tiveram os portugueses foi esta de Igaraçu, nome que lhe trouxe a admiração dos naturais. Vendo as grandezas das nossas embarcações, sendo o mesmo na sua língua Igaraçu, que é Nau Grande, chegando ela no ano de 1530, em 27 de setembro, dia dos santos Cosme e Damião, com cujo patrocínio venceram no mesmo dia uma grande multidão de índios, e expulsando-os fora, atribuíram aos santos a vitória. Ita, Frei Rafael de Jesus em Castrioto, Lusitânia, livro 1, número 15. E para maior triunfo de esquecimento se fez este de parte das esmolas, que deu para esta igreja o ilustríssimo senhor Dom José Fialho, de feliz memória, bispo de Pernambuco, no ano de 1729, e fez a festa à sua custa. 2. Vencidos os índios pelos portugueses em dia dos santos Cosme e Damião, em reconhecimento de tão grande benefício, no mesmo lugar da vitória que é este de Igaraçu, fundaram logo este templo, o primeiro que houve em Pernambuco, e o consagraram aos gloriosos santos, onde foram sempre contínuas suas vitórias e maravilhosas, e debaixo da proteção dos mesmos santos fundaram esta vila, que também foi a primeira que houve. Ita Castrioto, Lusitânia, livro 1, número 15. E para maior memória se mandou pôr este quadro no ano de 1729, e o deu de esmola o R.P. Félix Machado, coadjutor do Recife. 3. Depois de terem os holandeses saqueado esta vila em 1632, em o 1º de maio, tornando a ela no tempo em que estavam povoando a ilha de Itamaracá, a buscar as telhas de algumas casas e igrejas para fabricar o que faziam, indo destelhar também esta igreja matriz de Santos Cosme e Damião, o não puderam conseguir, porque dos que subiram acima, uns ficaram cegos e outros mortos. Ita Contradict é a referência aqui do livro. E para a memória se pôs este quadro no ano de 1729, que o deu de esmola o R.P. Manuel de Barros Vale. 4. Um dos especiais favores que tem recebido esta freguesia de Igaraçu dos seus padroeiros Santo Cosme e Damião foi defenderam-na da peste, a que chamaram males e infestaram a todo Pernambuco, começando nos fins do ano de 1685. Continuaram pelo seguinte, e ainda que passaram a Goiânia e outras freguesias adiante, deixaram intacta a toda esta de Igaraçu, porque ainda que 2 ou 3 pessoas as trouxeram do Recife, nelas findaram, sem se comunicarem a outra alguma. Aqui tudo é notório, e para a memória se fez por este quadro no ano de 1729, e o deu de esmola Manuel Ferreira de Carvalho, morador do Recife. Além disso, há em Igaraçu, no convento de Santo Antônio, 1588, a mais importante coleção de pinturas da fase colonial brasileira. Fase colonial que lá continua viva e vigente, como se houvesse uma reversão no tempo. Magia do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sem nenhuma barretada. Cita-se o delegado distrital Ayrton Carvalho, que tombou todo o centro urbano, fazendo com que ele ficasse como era, com os seus sobrados de varandas e azulejos eloquentes de antigamente e colorido. Foi no varal do sobrado onde a lavadeira viu uma alma de moça entrando pelo vestido vazio. À meia-noite, quem anda? Leve nas escadas, quem chama a gente da varanda do sobrado sem ninguém, com as suas casas de biqueira, gaiolas de passarinhos e trepadeira no alpendre, galinhas no quintal, cadeiras na calçada depois das 5, seus conventos de telhados para o trânsito e a colagem de morcegos litúrgicos, ainda sob o regime do já citado Frei Jaboatão, mestre local dos noviços no século XVIII,
frades gordos de burel castanho, cordão e rosário na cintura, penitências, confissões, missa cantada, sermão, bênção nas mãos para as beatas e os meninos. Suas ruas tortas, certas para os caminhos da história, a memória do ataque dos holandeses em 1632, durante o qual saquearam templos e casas, prendendo até o padre paramentado que celebrava a missa e levando 400 negros com as coisas roubadas, mas para serem derrotados pela gente da terra antes de alcançar os barcos que os esperavam na praia de Maria Farinha. As crianças da Escolinha de Arte do Recife sentiram todo esse passado, ainda tanto presença, no mesmo sítio da decorrência. Transpira tal sentimento de várias das peças aqui reunidas, jamais por fidelidade tradicional às realidades abordadas, mas por uma ótica. Veja-se, a igreja, o convento, a escola, a cadeia, o mercado, as casas, as ruas, a varanda, que as filtra e aconchega a uma expressividade ágil e pessoal. Isso coloca num campo novo de interesse a muito nobre, sempre leal e mais antiga vila de Santa Cruz e Santos Cosme e Damião. Como em título oficial chamara Dom João III a Igaraçu, ciosa dessa nobreza. Tanto que nos apontamentos sobre Igaraçu oferecidos a Pedro II durante sua visita a Pernambuco em 1859, o autor Luna Freire registra que, entre os naturais do termo, existe um barão, 2 vice-presidentes, um deputado provincial, 2 oficiais da Imperial Ordem da Rosa, um cavaleiro, um comendador de Cristo e 2 cavaleiros, um doutor em medicina, um em leis, além da viscondesa de Igaraçu e do barão de Itamaracá, que na magistratura ocupou lugar importante. Mas há outros naturais do termo na galeria dos filhos diletos de Igaraçu. O Tabajara Tabira, braço direito de Duarte Coelho na luta contra os caetés e que mereceu um poema de Gonçalves Dias. Foge, foge, leal Tabajara, quantos arcos que em ti fazem mira. Muitos são, porém medos encara, face a face, quem é como eu sou? Muitas setas cravejam Tabira, belo quadro, mas vê-lo era horrível, porco espinho que sangrando e terrível, 2 cerdas raivando espetou. Tem um olho de um tiro frechado, quebra as setas que os passos lhe impedem, e do rosto em seu sangue lavado, frecha e o olho arrebata sem dó. E aos inimigos que o campo não cedem, olho e frecha mostrando extorquidos, diz em voz que mais eram rugidos, basta vis por vencer-vos um só. Padre Miguel Rodrigues Sepúlveda, que deu todos os bens, prédios, escravos e fazendas. Mais do que isso, a dedicação que se prolongou até o fim da vida para a fundação e manutenção de um internato para moças com igrejas ao lado. João Nepomuceno Carneiro da Cunha, João Gonçalves Bezerra, Joaquim Domingos de Souza Bandeira, José da Cunha Beringuela, revolucionário de 1817. Frei Ruperto de Jesus, pregador notável de grande literatura. O padre Antônio Gomes Pacheco, poeta glosador do mote. Pergunta certa senhora, sem presumir mal algum, se um beijo em sexta-feira fará quebrar o jejum. O orador sacro Frei Feliciano de Melo, Antônio Pedro de Figueiredo, que de menino tratador de vacas passou a estudar no Recife, onde a princípio, com a assistência dos frades do Convento do Carmo, se fez professor do ginásio pernambucano, sociólogo e filósofo. Tradutor da História da Filosofia de Victor Cousin, começaram então a chamá-lo de Fusco, colaborador do Diário de Pernambuco e diretor da revista O Progresso. O médico Cosme de Sá Pereira, o primeiro pernambucano a declarar as virtudes terapêuticas do caju, em conferência pronunciada em 1886 no Liceu de Artes e Ofícios do Recife. O conselheiro João Alfredo, um grande do Segundo Reinado, organizador no ministério que aboliu a escravidão. Limitada por 2 grandes cidades históricas, Olinda e Goiânia, a 30 quilômetros do Recife, coberta pelas TVs, mesmo assim Igaraçu é outra civilização, embora lá não tenha rei para a gente ser amigo dele.
Nenhum outro dos núcleos onde primeiro chegaram os colonizadores a ultrapassar no amor à cultura de sua formação e nos intentos de preservá-la. Nenhuma comunidade brasileira, mais do que a igaraçuense, deseja ser o que era, sendo o que é, com a igreja mais antiga do Brasil, a devoção e as celebrações aos santos Cosme e Damião, o convento de Santo Antônio, o conjunto arquitetônico, os portões de ferro gementes, as moças da janela, as pedras do calçamento rombudas sob os passos e o sonho, os fantasmas de batina dos padres revolucionários, os ferreiros de Maricota, as facas de Pasmado, as festas de Nossa Senhora do Pilar e as durante 8 dias de São Gonçalo de Amarante em Itapissuma, a procissão marítima. Bem fez a Escolinha de Arte do Recife em levar os alunos para o contato direto com todos esses elementos para vê-los, cada criança com seu próprio modo de ver, e traduzi-los em belas cores comunicativas. Da conquista da pintura e até da fotografia sobre as cidades, sem a originalidade, embora do que ocorreu agora em Igaraçu, uma conquista feita por crianças, a exemplo de outras épocas em Pernambuco. Pois não só com as pessoas preocuparem-se os fotógrafos no Recife, durante a segunda metade do século XIX, e, por exemplo, um paisagista do nível de Tele Júnior no mesmo período e até 1910, preocupam-se também em fixar a cidade em si mesma, as ruas, os rios, as pontes, o arvoredo, o céu, os arcos, as praças, o casario, as igrejas, os edifícios públicos, o porto, os fortes, a gente. De que modo teríamos hoje a visão de Pernambuco no tempo dos Flamengos, arredores de Olinda, de Igaraçu, do Recife, engenhos, costumes, tipos humanos, sistemas de trabalho, arquitetura, vestuários, sem os quadros de Franz Post? De que jeito o Recife de hoje saberia o que foi ontem? Ao contrário do que ocorre com os homens, como o jovem Recife vê-se-ia velho. Sem as fotografias de Marc Ferrez, de Stahl, de M. do Casblé e do pernambucano João Carneiro Vilela, sem as litografias de F. H. Calles e Chalapres, sem as litografias de F. H. Calles e Chalapres, termina com interrogação. É assim, de que jeito o Recife de hoje saberia o que foi ontem? Ao contrário do que ocorre com os homens, como o jovem Recife vê-se-ia velho. Sem as fotografias de Marc Ferrez, de Stahl, de M. do Casblé e do pernambucano João Carneiro Vilela, sem as litografias de Calles e Chalapres, e assim termina a crônica que fala da Igaraçu e a Escolinha de Arte. Fala algumas coisas de Igaraçu, né? Ele toca aqui na grandeza artística, né? Veja, ele fala de um sistema novo de aprendizado no Brasil. O de os alunos aprenderem antes a permitir a prevalência da própria intuição e do gosto. Veja, é problemático isso, né? Ele se admira com esse método inventado por esse Agostinho Rodrigues, que fala da prevalência da intuição e do gosto sobre as suas criações. Eu acho isso aqui bastante criticável, com todo respeito ao autor, né, Mauro Mota. Eu não acho nem interessante, não acho nada de novo também, isso sempre aconteceu, e isso aqui é a introdução do mau gosto, né, na arte, porque se o gosto ele não for educado por alguns princípios da arte, é difícil você confiar na sua própria intuição ou no seu próprio gosto. Como diria um amigo meu, gosto não se discute, se lamenta. Certo? Então eu acho isso aqui lamentável. Não acho nada demais essa história desse Agostinho Rodrigues. Criticável. E também, né? E o resto a gente segue com essa história interessante aqui de Igaraçu, tá bom? Essa era a observação que eu gostaria de fazer, com todo respeito. E depois a gente vai seguir sobre notícias sobre FP do Amaral. FP do Amaral. Bom? É isso. Obrigado a todos. Boa noite.